Pronto, já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, Josafá. Tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Boa noite. De boa. Bom, hoje a gente está aqui mais uma vez com o nosso projeto, né? O Professores em Tempos de Pandemia. Hoje a gente recebe o professor Rafael, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele lá na Escola Educador Pedro Cia. Escola, inclusive, onde começou, né, esse projeto, onde a gente entrevistava colegas ali do trabalho, tentando, de alguma forma, marcar a história da humanidade a partir da nossa perspectiva, e não através da perspectiva daquelas grandes lideranças, dos grandes fatos, dos grandes acontecimentos. Então, a gente tem aqui aquela população, né? Nós fazemos parte daquela população que geralmente é subjugada, que é deixada à margem da sociedade, e hoje nós estamos aqui para poder deixar a nossa marca, né? A nossa marquinha na história, tá bom? E aí, né, o professor Josafá vai agora apresentar o nosso convidado de hoje. Josafá? Legal, é muito bom ter vocês conosco aqui mais uma vez, né, nessa live, Professores em Tempo de Pandemia, né, bem sugestiva o tema do projeto. E temos hoje aí o Rafael, professor de filosofia. Tive o prazer de conhecê-lo, né, dar muita risada junto, né, Rafael? Fizemos muitas caminhadas ali na hora do almoço. E hoje nós temos aí o prazer de recebê-lo para estar conversando com ele. Seja bem-vindo, Rafael. Pode falar conosco aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Tá joia. Vai fazer a primeira pergunta, Juninho? Opa, com certeza, vamos lá. A primeira pergunta, Rafael, é o seguinte: a gente sabe que muita coisa mudou, né, com tudo isso que a gente está vivenciando, muita coisa a gente acabou, de alguma forma, alterando, né, as nossas perspectivas, e eu queria saber de você, né, no mundo pós-pandemia, o que você espera que aconteça no mundo pós-pandemia, né, o que você está aguardando para o mundo depois que a gente interromper esse período que a gente está vivenciando de isolamento social, de preocupação extremamente excessiva e necessária nesse momento com a nossa saúde. O que você espera para o futuro próximo, de maneira geral? O futuro próximo... tá. É que essa primeira pergunta é o que você espera para o futuro, exatamente. Bom, primeiramente, eu vou ser bem breve nessa resposta, né? Mas eu gostaria a todos as pessoas que estão assistindo essa entrevista, olha, a primeira coisa que eu espero é a conscientização das autoridades, né? Não só como das autoridades, mas também das pessoas. O que eu penso em relação a isso tudo? Eu já li uma obra chamada de Platão, A República, o livro, né? E, assim, alguns pontos, eu vou ser bem rápido, né? Quero alinhar o filósofo Platão com o filósofo Thomas Hobbes, só para a gente poder pensar mais em relação à filosofia nos dias de hoje, porque as pessoas acham, lê essas coisas velhas do Platão, nessas coisas do filósofo moderno, né, que é o Thomas Hobbes, é moderno, isso aí não vai acrescentar em nada nas nossas vidas, né? E se vocês pararem para pensar, isso está no nosso cotidiano. A filosofia, ela está presente no nosso cotidiano. É que as pessoas não conseguem enxergar a filosofia a fundo das coisas. O Platão, ele sempre dizia, a cabeça, que é os juízes, a competência para mandar, os desembargadores, né? A polis, o Estado grego, que isso faz parte, porque uma autoridade, isso é uma visão minha, né? Como uma pessoa de uma autoridade, um juiz, um desembargador, para ele ser juiz, ele tem que ter todas as suas atribuições legais, né? As suas qualificações, para que resolva toda essa situação que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia. Porque nós estamos vivendo numa crise.
E isso trazendo para os dias de hoje, mas não só trazendo Platão, mas trazendo Thomas Hobbes, que ele fala que no Leviatã, e ele fala que as pessoas são egoístas, que só pensam em si, que o homem é o lobo do homem. E aí eu também li o livro do Nicolas do Maquiavel, que ele fala que as autoridades, para ser príncipe, que custe que nem que você tiver que pisar no seu amigo para estar numa posição de poder, mas não significa que você está numa posição de poder, você está numa situação confortável. O que eu quero dizer com isso tudo? Só para concluir a minha ideia da pergunta número 1. O que eu espero para o futuro? A conscientização de todos. Pensando na polis do Estado grego, como Platão falava, praticar o bem, praticar o bem comum, não é nada de religião. Aqui não estou pregando religião nenhuma, mas é praticar o bem a todos. Que nós conseguimos viver numa perfeita, talvez, né, numa harmonia, numa perfeita equilíbrio dentro do Estado, da polis. Cada um desempenhando a sua função e não discriminando das funções. Por exemplo, o ombro, que é o guardião para lutar com seus inimigos, o artesão, que tem habilidade com as mãos. Então, é isso que eu espero de uma sociedade, e quando eu falo de uma sociedade, eu falo de uma sociedade no geral. Tá bom? Não sei se ficou claro. Legal. Tá um barulho muito forte aí, o Rafael. Fecha o seu áudio para mim ver se melhora isso. Tá ouvindo, Júnior? Um barulho muito forte? Júnior? Calma aí. Não. Não tá ouvindo? Não, então é somente aqui mesmo. Parou agora, José? Agora parou. Eu deixei ele no mudo, aí quando eu vou soltar ele de novo. Aí, tá normal agora, tá. Né, Rafael? Agora tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a segunda pergunta aqui, é bem relacionada ao nosso sentimento, né? Então, o que passou, Rafael, na sua cabeça quando você soube da notícia que a pandemia tinha chegado e haveria a quarentena, né? Que seria suspendida as aulas, todas as aulas seriam suspendidas. O que passou na sua cabeça? O que você pensou na hora? Né? Que ia ser algo muito rápido? Você teve medo? Qual foi o teu sentimento? O teu sentimento, quero saber o seu sentimento, quando você soube que realmente haveria esse afastamento, esse distanciamento, né? Principalmente o distanciamento das pessoas queridas. Eu sei que você tem a sua mamãe, né, na sua casa. Qual foi a preocupação relacionada à sua casa e relacionada também os alunos, a escola em si? O que é que passou na sua cabeça? Bom, essa pergunta é a número 1, né? Eu vou ser também bem breve nessa resposta para o que passou na minha cabeça, né, em relação a essa pandemia. Bom, eu não vou dizer que eu sou o tal do Nostradamus, que eu prevejo o futuro, né? Enfim, mas bom, né? eu já estava imaginando que ia vir um surto, alguma coisa. Porque quando eu leio os filósofos, né, tanto, enfim, quando eu leio alguns filósofos, alguns autores, parece que é uma coisa, assim, interessante para a gente parar para pensar que se, volto lá no Platão, né, e o Sócrates, né, lembra daquela frase, só sei que nada sei? Então, a questão da ignorância dos seres humanos, que todos nós somos ignorantes, mas precisamos buscar o conhecimento. Se o ser humano, ele não procura evoluir, eu nem vou falar a questão de evoluir espiritualmente, porque é uma questão de fé de cada um, enfim, mas evoluir intelectualmente, né, através do conhecimento, através de pesquisa, de estudos, a conscientização com o seu próximo, né, ver o outro como um ser humano, como pessoa, talvez não teria acontecido nada dessas coisas. Mas, assim, o que passou pela minha cabeça foi algo, assim, uma situação de desconforto, né? Porque
mudou toda a rotina, mudou toda a situação da gente, né? E também é nesse sentido que eu quero falar, né? Que o que passou é ficar em casa e não tem mais para onde correr, né? Ficar aguardando que a pandemia passe. E aí eu me apeguei nas leituras, nos livros de filosofia e também na arte, né? É isso. Mas você teve medo, Rafael? Em algum momento você teve medo? Olha, o medo todos nós temos, né? Porque, na verdade, medo mesmo, eu não tive. Porque o pensamento, né? Nós somos, que nem o filósofo Heidegger falava, né, Marx, ser para a morte, né? Então, o que poderia acontecer era morrer, simplesmente isso. Só que aí é uma questão de fé individual minha, que eu pensei em relação, se eu morrer nessa pandemia, talvez, né? Talvez sairia desse mundo, dessa sociedade de tanta crueldade, né? Que é uns lutando entre si, como Thomas Hobbes cita no tal do Leviatã. Porque o Jean-Paul Sartre já falava, né, da questão da condenação da existência, né? Que o ser humano ele já nasce já nasce devido ao sofrimento. Então, é uma coisa já é predestinado, né? Já nasce predestinado a morrer, né? Deus me livre. Terminar o medo, né? Porque temos que viver. Quer dizer, ou querendo ou não querendo, vamos vivendo a cada dia. Essa que é a verdade. Ou vivendo bem, ou vivendo mal. Não tem escapatória, né? Quer dizer, não tem como correr, não, né? Eu sempre falo que um dia a dona Morte vai chegar, vai bater na porta. Cheguei, né? E não tem como falar para ela assim, ó, passa amanhã, passa depois, né? Passa ano que vem, vou estudar primeiro, vou casar. Chegou, já era, né? Quer dizer, mas é uma coisa que você falou que é interessante, que realmente nasceu para morrer, mas ninguém quer morrer. Eu não quero morrer, né? Ninguém quer morrer. Ah, legal. Júlio. Porque vai morrer, né? Não tem jeito, né? O Martin Heidegger fala da questão do Dasein, né? O ser que está aí, né? Que é o ser para a morte. E quando esse ser, ele sabe que vai morrer como nós, aí dá uma certa angústia dentro da gente, né? Ah, eu vou morrer, eu não quero morrer. Enfim, mas estamos aqui, né? Então, quer dizer, as pessoas falam, eu ganhei mais um dia. Nós não ganhamos um dia. Nós, na verdade, perdemos, porque quando você está mais próximo da morte. Essa que não lembra disso, não. Não me lembra disso, não, que eu perdi mais um dia, não. Não lembra disso, não. É verdade. Eu posso bem com o que eu falo, bem pessimista mesmo, nesse sentido. Ai, meu Deus. Ai. Rafael, é o seguinte, ó. A gente sabe que, principalmente assim, né? Se para os adultos, a gente de alguma forma, né, em alguns momentos a gente teve alguns desequilíbrios emocionais durante a pandemia, e é natural que isso aconteça, porque são informações que bombardeiam a gente cotidianamente, então tudo isso de alguma forma acaba deixando a gente meio que para baixo, né? E aí a gente tem os nossos adolescentes, a gente acaba sendo para eles uma grande referência, um ponto a ser seguido, né? Tipo, é aquilo que eu preciso copiar de alguma forma. E aí a minha pergunta é no sentido justamente do que você, enquanto professor, poderia dizer para os seus alunos? Qual mensagem você poderia deixar para os seus alunos diante de todos esses medos e incertezas que os nossos adolescentes eles estão enfrentando? Então, diante de tudo isso que está acontecendo, né? Quais as palavras que você deixaria, qual o conselho que você deixaria, ou qual, né, informação você deixaria para os adolescentes nesse momento de constante medo e incerteza? Ô Júnior, o senhor não pode ser nascer para a morte, isso aí não pode não, né? Tá, porque... Fica à vontade, Rafael. Não podia deixar essa passar, não podia, não deu. Deixa que eu resolvo. Então, as palavras que eu deixaria para os alunos, né? Bom, primeiramente, todos os alunos, né?
que estão me ouvindo, alunos da rede da escola estadual, onde eu estou dando aula no Brancaleone, e no Doutor Américo Brasilense, e também dos alunos das escolas das redes estaduais, da rede privada, né? Todos os alunos, porque eu sou professor, a gente é professor em todos os lugares, concorda? Então, assim, para vocês, alunos, o que eu indico a questão da receita filosófica, né? Talvez essa receita filosófica seria seria um remédio para vocês, né? Para a alma de vocês, né? Talvez. Mas, assim, paciência, né? Tolerância ao estresse, atividades físicas, né? Que você é professor de educação física, né? Que a ginástica é bom para o corpo, como o Platão sempre citava também. E também a ocupação mental, leituras, cursos. Em resumo, o conhecimento. A única arma que nós temos é o conhecimento, é o estudo, procurar, como que eu posso usar a palavra, mas procurar a entender que com conhecimento você domina a maneira de falar, a questão de se comportar, né, numa sociedade tão excludente, a gente sabe, né, enfim. Então, é nesse sentido, e uma atividade intelectual, física. Eu, por exemplo, eu particularmente, eu pratico muito leitura e também eu sou músico, né, sou violonista e onde vocês viram no meu Facebook, mas eu postei algumas peças de Johann Sebastian Bach, peças barrocas, e também isso ajuda para nos confortar, talvez, um valor estético, né? Aonde foi graças à escola onde eu trabalhei, o Pedro Cia, me deu essa grande de uma oportunidade. Por quê? Porque lembra que nós trabalhamos as disciplinas das eletivas, que hoje está sendo nas redes estaduais em todas as unidades escolares. Eletiva justamente é isso, para o aluno se encontrar no seu projeto de vida, no seu conhecimento, para ele se encontrar no que ele gosta de fazer. Eu tive a oportunidade de trabalhar a música dentro da eletiva, junto com a professora Leila de Artes. Então, isso transformou a vida do aluno. Mas sabe o que é transformar? O conhecimento não é... Quando a gente fala transformar, é transformar mesmo. Não é somente, transformou porque o aluno, porque a escola forma o aluno, você tem que arrumar um emprego para ganhar dinheiro e tal, tudo bem, nada contra o dinheiro, mas o conhecimento, ele precisa de uma atividade física, mental, para que ele se encontre uma felicidade dentro dele, que só cabe ao aluno, porque cada aluno tem suas competências, um mais para leitura, outros mais para escrever, outros poesia, outros mais para arte, para música, esses valores estéticos, que isso é muito importante. É isso que eu recomendo para os alunos. Se isso acontecer, você pode ter certeza, a ocupação, como eu, como professor, estou tendo as minhas ocupações, minhas atividades, isso ajuda bastante, tá? É isso que eu... E voltando também da linha do positivismo de Augusto Comte, que ele fala muito da questão da religião da humanidade, ele fala, quer dizer, a religião da humanidade, o que é no sentido? Mas é praticar o bem com os outros, as pessoas, né, ver como humano, não um Deus fantasmagórico, nada disso, mas é ver o lado positivo das coisas, né? É nesse sentido. Eu não sei se eu consegui responder bem. Tá ótimo. Quer fazer alguma inferência, Josafá? Não. Eu gosto de ver o Rafael falando, né? A gente começa a refletir, né? Começa a pensar. Legal. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você, aqui, ô Rafael. Eu quero só observar como que você vai responder essa pergunta, se você vai filosofar. Estou só pensando aqui. Eu quero ver agora. Agora é a hora, viu? Eu quero saber como que você está fazendo para relaxar, né? A questão de se divertir, sair desse momento de apreensão, nesse momento de, querendo ou não, né? Quando você falou, o cara nasceu para a morte, né? Mas ninguém quer morrer, né? Eu quero viver pelo menos 150 anos, né? Então, quer dizer, mas
Infelizmente, esse momento tem nos deixado apreensivo, né? Muitas vezes entristecido, a depressão tem aumentado bastante, né? O pensamento acelerado, são tantas coisas que nem cabe falar todas elas, mas é um momento difícil, né? E tendo esse momento difícil, a gente gosta de ter um momento de lazer. Às vezes eu estou aqui com a cabeça quente, hoje mesmo estava preparando a atividade, né, para meus alunos, parei tudo, fui lá brincar com meus cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros aqui, nós brincamos, depois eu voltei, a mente estava mais leve. Então, são essas coisas que a gente precisa envolver no nosso dia a dia, para que a gente venha ficar um pouco mais leve. O que você tem feito para descansar a mente, para brincar um pouco? O que você tem feito, senhor Rafael? Bom, primeira coisa, eu costumo fazer um pouco das minhas práticas, talvez, eu não sei se a palavra usa meditação, né? Mas eu não sou da linha da filosofia oriental. Eu gosto muito, eu já li alguns livros da filosofia oriental, já li o Dalai Lama, já li outras, a escola Siddhartha, né? Que se fala também, algumas coisas que realmente é interessante para a gente poder refletir, mas o momento da pandemia, o que eu penso muito, o que eu volto a pensar é naquele filósofo pré-socrático, que é o famoso Heráclito de Éfeso, que nós mudamos o tempo todo, né? Somos e não somos. Ele dá o exemplo do rio, né? Quando a pessoa, dá um mergulho no rio, quer dizer, ela fala, eu sou a mesma pessoa, não. Mudou o seu estado corpóreo, né, o estado físico, a temperatura do corpo, o emocional, tudo muda. Nós mudamos constantemente. É interessante que às vezes vocês pensam assim, nossa, mas aquela pessoa era daquele jeito, como é que ela mudou? Estamos mudando constantemente. Eu, assim, tem dia que eu sou um pouquinho sartriano, pessimista, tem dia que eu já sou positivista, continiano, tem dia que eu já sou augustiniano, que a fé que é o que prevalece tudo, né? Então, é legal, porque essas mudanças nos faz exercitar racionalmente, né? Agora, a questão do relaxar, as minhas atividades... A questão da ludicidade, né? É bem deixar claro que cada um tem uma maneira de praticar a ludicidade, né? De repente, você falou que é músico, de repente você tocando é uma brincadeira para você, né? Sim, exatamente, é onde eu quero chegar, porque assim, Platão dizia, né, na República, não me lembro se foi na República, mas foi na República, que ele fala, né, que a música é bom para a arte, né, é bom para a alma, né, a arte, a música, uma coisa assim. Então, devido à minha ocupação mental ou intelectual, porque a música é algo também é matemática, né, ciência, é matemática, porque usa partitura, leituras, enfim, algumas obras que eu executo nessas peças, enfim, tem me dado um certo conforto, né, ajuda bastante, através como eu volto a falar, os valores estéticos, né, as questões estéticas. Para as pessoas que não entendem, né, que não é da área da filosofia, é que tem uma matéria que se chama estética da filosofia, mas não é estética da beleza, da maquiagem, que também faz parte. A estética ouvir uma música, uma ópera, um Handel, as músicas sacras, as músicas que, nossa, quando eu ouço essas músicas, parece que ela dá uma sensação, né, as La Traviata, as óperas, enfim, Mozart, então tudo isso, ela dá uma sensação de conforto para poder relaxar, para poder distrair, que é a única maneira, e não só isso, também a pintura, a dança, né? Então tudo isso, o teatro, tudo isso é interessante, e isso tem que ter mais nas escolas, né? Não só nas escolas estaduais, mas em todas as redes, tanto na escola privada também, né? Que nós temos uma carência muito grande de profissionais nesses setores, né? Porque
não só a carência, mas também pessoas que têm interesse, os alunos têm interesse de ter essa, a tal trabalhar essa estética, essa sensibilização para os alunos, né? A gente está caminhando, como eu falo para vocês, a passo de tartaruga, mas uma hora, talvez daqui uns 20, 30 anos, é brincadeira, mas a gente chega lá, né? Então, é isso que eu tenho feito para relaxar. Só que eu falo isso dentro da minha vida pessoal. E tem tanta coisa bonita que eu poderia estar falando através da música, da arte, tanta coisa, só que eu, às vezes, eu vejo que eu sou individualista, eu não consigo... Agora, nas redes sociais, né, o Josafá, graças a essas redes sociais, a gente está tendo aí uma oportunidade de estar divulgando e mostrando o trabalho da gente também, que antigamente não tinha. Quando eu tocava, por exemplo, o bar, foi em 1997. Como é que tinha, como que as redes sociais, quem tinha acesso? Poucas pessoas tinham acesso, né? Hoje nós temos, né? Então, é nesse sentido aí que eu tenho feito para relaxar, leitura, meditação, ginástica também, como isso é de educação física, eu também faço um pouco de caminhada, exercício, porque precisa, o corpo precisa, necessita, não é só o intelecto, mas a mente, né? A mente não, o corpo, né? A ginástica, a musculação, a força, isso tudo faz parte do ser humano. O ser humano, ele precisa ser um todo, não é só o intelectual, é tudo. Tá? Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Teve, assim, eu lembro que a gente conversava lá no Pedro Cia e você falava sobre vários planos, projetos que você tinha, e aí eu queria saber, né, se diante da pandemia e da quarentena teve algum projeto, algum plano que você tinha em mente, que você gostaria de realizar durante esse ano e que você acabou adiando, e se você já tem planos para o pós-pandemia, né, se você está planejando alguma coisa para o pós-pandemia. O projeto de vida, você está falando do meu projeto de vida? De maneira geral, projetos que você tem para a sua vida, o que você quer concretizar nos próximos anos, ou que você tinha, né, antes da pandemia, que você pretendia começar a colocar em prática já esse ano, só que infelizmente de alguma forma talvez tenha sido barrado por tudo isso que está acontecendo. Teve alguma coisa? Você tem algum projeto que você pretende retomar? Tem algum projeto que você pretende iniciar? Sim, na verdade, o professor Júnior, né, assim, justamente a tudo isso que eu trabalhei, que teve, graças ao Pedro Cia, a oportunidade de vocês, grandes professores também, maravilhosos, né, vocês são professores fantásticos, excelentes profissionais mesmo, tá? E isso, quando a gente, né, tava, essa oportunidade, essa conversa, esse papo interdisciplinar, né, que nós falamos dentro da minha matéria, com a sua de História, Educação Física, para quem está ouvindo, interdisciplinar é assim, uma matéria ligada às outras matérias, né. O meu projeto de vida, em relação a tudo isso, eu comecei a dar uma pensada, refletida. Na verdade, eu pretendo, sim, retomar até, talvez, fazer os trabalhos, assim, em questão de trabalhos de oficinas, de música, trabalhos que onde que eu possa trazer uma sensibilidade ao aluno, mas também trazer a filosofia, porque eu ainda tenho essa grande dificuldade de trazer essa filosofia, sensibilizar o aluno através da filosofia, né? Então, eu estou, assim, com toda essa pandemia, eu estou fazendo as leituras de vários autores, livros, né? Enfim, cursos também de capacitação que nós, né, fazemos, para que eu possa alinhar a esse projeto, né, de vida, de escola, trabalho, oficina. Logo, talvez, não sei, mais para frente, a futuro, né, pretendo voltar para uma escola de tempo integral,
porque a escola de tempo integral me trouxe um enriquecimento intelectual e também a questão do trabalho, porque a gente, né, antigamente eu ficava pensando assim, nossa, mas o aluno ficava o dia todo na escola, mas eu percebo que isso é importante, isso é tudo, né? Eu posso dizer que a educação é a salvação, né? Não é religião, é educação, porque sem educação a gente não constrói um país democrático, né? Que a palavra demo vem do povo, kratos em grego, né? Que é o poder pelo povo, né? Então, só que essa tal da democracia que nós falamos tanto, não é só o voto, né? Mas é a maioria poder decidir o que é melhor em relação à melhoria da educação, a melhoria das comunidades mais carentes, mais pobres, né? Situação desigual. Então, a minha vontade é eu poder trazer esse meu projeto nessas comunidades mais carentes, trazer os valores estéticos, a virtuosidade da erudição, virtuosidade da erudição da música, né? Para essas comunidades mais carentes. Mas não que eles tire a realidade deles, que é a questão dos valores estéticos que as músicas mais populares, né? Mas não nesse sentido, mas é tentar juntar uma coisa com a outra, né? É um desafio. Não é fácil, é um desafio. Mas esse é o meu projeto que eu tenho em mente. Entendeu, Júnior? Ah, beleza. Josafá? Parece que o desejo do Rafael é que o outro seja impactado com o conhecimento, né? Sim. Eu acho que isso é um dos significados do professor, é transformar alunos críticos, né? Alunos que pensem e reflitam, né? E venha se colocar no mundo, né? No mundo do trabalho, né? Que não necessariamente seja um operário, mas que seja um profissional que pense, que reflita, que seja formadores também de opiniões, né? Como nós somos. Eu acho que esse é um projeto de vida interessante, sim, Rafael, interessante. É fazer o bem ao outro, né? Fazer com que o outro seja importante, que o outro tenha conhecimento, que saia da inércia, né? Que saia da ignorância, né? Eu acho que a educação ela tem esse poder, não somente de olhar o aluno como uma tábua rasa, né? Alguém que está ali somente para receber, mas está ali também para compartilhar o conhecimento que eles têm. Né? Eu acho que é legal essa conversa, né? Essa fala filosófica, que é uma realidade. Se o ser humano não for pelo caminho do conhecimento, nós nos tornamos ignorantes, né? A ponto de tomar atitude, ter ações que futuramente poderemos nos arrepender. Bem legal a sua fala, bem importante. Legal, porque é isso que é o que nos traz significado, né? O que nos traz significado é ser importante para o outro. Infelizmente, nós vivemos mais do que nunca nessa pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais se isolando, né, se separando, achando que o outro não é tão importante, né, a questão do preconceito, né, hoje eu vi na TV, infelizmente, né, hoje ainda acontece essa questão do preconceito tão forte no nosso país, né, até alguns dias atrás, não tínhamos nem os negros, os pretos, não tinham nem condição de votar, né, dar o seu voto. É essa a realidade que nós estamos. O mundo que nós estamos, Júnior, eu penso assim, o mundo que nós estamos como professor, é um mundo conturbado, um mundo com muita confusão. E se não tiver professores equilibrados, se não tiver professores que pensem no aluno, nós estamos num barco furado. Realmente, não é somente um discurso, educação salva. Pode ser somente um discurso, né? Não vou aqui filosofar, que o filósofo é Rafael. Mas às vezes a gente fica só naquele discurso, a educação salva, o que eu estou fazendo para que isso seja realidade? Eu acho que é meio complexo, né, Júnior? Tem uma pergunta interessante aqui, né? O Ederson, ele está perguntando, o que os professores da live pensam sobre cidadania digital? Eu já vou responder sobre as questões digitais, né? Obrigado aí pela pergunta aí, professor Ederson. Tudo de bom? Então, assim, a questão da cidadania digital, eu gosto de
colocar os pontos, né, talvez positivos e também talvez pontos negativos, não sei. O ser humano, como o filósofo dizia, o homem é um ser animal social, certo? Então, nós necessitamos de nos socializar entre os seres humanos. Não tem como. Bom, a parte da antropologia, eu não estudei nada sobre antropologia e também não posso dar resposta, mas assim, dentro da minha visão, cultura digital, né, que foi cidadania digital, né? Cidadania digital. É um recurso interessante, né? Para que a gente tenha uma aproximação dentro de uma conversa, bate-papo, enfim, né, com essa pandemia. Então, o mundo tecnológico, ele veio de uma forma tão rápida, mas ele veio de uma forma tão rápida que, assim, eu fui ficando para trás, né? Tecnologia. Mas, olha, dentro da minha opinião, eu acho que dá para juntar tanto o digital quanto o presencial, mas dependendo de certas situações, que nem, por exemplo, sala de aula, a presença do professor é insubstituível, não tem como. Porque quando o aluno está na sala de aula, ele está tendo esse contato com o professor, né? Porque eu fiz pós-graduação na área da docência do ensino básico superior, né? Então, essa relação entre o professor e o aluno ainda é o que vai prevalecer, não tem como. Inclusive, tem muitos alunos que não vê a hora das aulas voltarem presencialmente, né? Porque o digital, ele é interessante, mas só isso não resolve os problemas, precisa da presença, né? E também, voltando à questão da cidadania digital, falando da questão da arte, da sensibilização estética, enfim, né? Como eu falei para vocês, a questão da música, da arte, da prática do instrumento, alguma coisa referente. Isso somente presencial. Não tem como a pessoa, mas o digital e tal. Não tem como. Ajuda. É uma referência. É como se fosse um bolo feito, mas falta ingrediente, né, dentro desse bolo. Né? É o que essa é a minha resposta em questão da cidadania digital. Mas é um passo, para as pessoas também estarem se relacionando, mas o presencial vai continuar sempre sendo o insubstituível. Dá para juntar as duas coisas. O rapaz que perguntou, né, o Ederson, ele perguntou sobre a cidadania digital e ele perguntou para a gente de maneira geral, né? Aí se o Josafá também quiser colocar, aí assim, eu vou colocar aqui mais ou menos o que eu penso. Eu penso que assim, há um longo caminho para a gente estabelecer o amplo direito ao acesso para todos, né? A gente sabe, e os nossos estudantes, eles são prova disso, e inclusive nós mesmos, enquanto professores, nós também somos provas reais disso, de que a cidadania digital ela ainda não existe efetivamente, porque muitos ainda não foram alcançados. Então, eu já tive, por exemplo, alguns momentos em que lives, né, eu precisava participar de lives aqui com o Josafá, e eu não consegui porque o acesso à internet na região onde eu moro é muito complicado. Então, choveu, caiu a internet, né? Acaba a luz, acaba a internet, enfim. A gente sabe, por exemplo, que a velocidade da internet, de maneira geral, no Brasil, ela é muito ruim, e a gente acabou que esse momento acabou evidenciando que a potência da internet é ruim, que a potência dos nossos aparelhos de celular e de computador é ruim. E quando a gente fala de cidadania digital, acho que perpassa por aí, né? Perpassa pelo fato de permitir que essas pessoas tenham acesso ao mundo digital. E, infelizmente, boa parte da população brasileira ainda tem o acesso restrito, né? É um mundo ainda muito restrito. A gente sabe que os jovens da periferia, os professores que trabalham na periferia, sabem o quanto que a gente está sofrendo para poder permitir que esses estudantes tenham acesso ao mundo virtual. Então, a cidadania digital, a gente está muito longe de conquistá-la e de consegui-la, né? E aí entra uma outra questão que é muito importante também, que é a questão que está ali junto, né? Que é a questão do letramento digital. A gente sabe, por exemplo, que o estudante, às vezes, ele pode saber dar um like numa rede social, mas, por exemplo,
a fazer um formulário na conta Google dele, por exemplo, ou simplesmente logar na conta Google dele, ele não consegue. Então, ainda há um longo caminho para o estabelecimento de uma cidadania digital, né? A gente está num abismo onde a gente observa algumas realidades onde a galera consegue ter um acesso melhor, onde a galera tem essa possibilidade, tem esses conhecimentos para usar vários recursos tecnológicos, e a gente vê que em outras regiões do Brasil, né, e principalmente regiões periféricas, a realidade é muito diferente. É interessante essa sua fala, o Júnior, que eu dou aula de tecnologia para alguma sala, né, no período CIA, e nós comentamos muito sobre a cidadania digital, né, porque, infelizmente, falta também a responsabilidade. A cidadania digital está muito relacionada também à responsabilidade de saber usar, a hora de usar, como usar, né, de que maneira nós vamos usar ter essa cidadania digital. Eu acho que o sujeito essencial nessa educação, né, para que os nossos alunos sejam realmente organizados, saibam trabalhar com a tecnologia, é o professor. É o professor de tecnologia, o professor que está na sala de aula, se organizar para que os alunos saibam usar o celular no momento certo, da maneira certa. Eu sempre falo que anteriormente a gente imaginava que os nossos alunos eram fera na tecnologia, mas não é, nós sabemos que não é. Né? O que eles sabem usar é Facebook, WhatsApp e muitas ferramentas desse aplicativo eles não conhecem, né? Então, essa é a realidade nossa, né? Às vezes a gente faz aquela maquiagem, não, os alunos, né, conhecem muito tecnologia, conhecem de Facebook e WhatsApp, mas outras ferramentas eles têm muita dificuldade. Então, eu acredito que a cidadania digital ela vai chegar quando realmente soubermos usar a tecnologia, né, a organização, né, de como eu vou usar. E outra coisa, né, nós sabemos que a tecnologia, sendo boa, ela tem sido um malefício para muitas famílias. Muitas famílias têm perdido seus filhos, né, filhos viciados, passando por terapeuta, etc., porque não sabe se organizar. Nós temos criança aí que chega na escola com sono e... Por que você está com sono? Não dormia a noite inteira. Fazendo o quê? Usando o celular. Então, essa questão da organização precisa ser realmente mais pregada, mais fixada, ter uma organização educacional para que os nossos alunos tenham essa cidadania digital. É uma pergunta muito boa aí que ele fez aí, e bem interessante aí. E a Virley fez outra pergunta, né? Como é que você está conseguindo trabalhar com os alunos que não possuem tecnologia por questões financeiras? É uma problemática que né, muitas escolas têm vivido isso aí, né? Como é que tem acontecido lá, Rafael? Então, assim, só para falar para vocês, a realidade da escola de periferia é complicado, né? Enfim, não só, assim, tem alunos que eles estão até utilizando o celular do próprio irmão, da própria mãe, né? Porque eles não têm o celular, então eles pedem emprestado. Às vezes pegam emprestado com alguém, com algum amigo. Então está tendo um problema essa questão. Mas o que eu venho desenvolvendo dentro desse trabalho? Eu tenho grupos por via de WhatsApp, né, cada sala. Então, eu dou a minha aula normal, né? Eu mando áudio, mando filme, através de fotos também, né? Para que o aluno possa ver o texto, explicação. Peço para eles copiarem, né? Copiar no caderno e eu explico, volto. Então, eu dou um tempo para eles fazerem esse tipo de trabalho. E eu fico de plantão, né? Porque assim, eu fico no horário de aula, mas às vezes o aluno tem dúvida, então ele vem me perguntando. Inclusive, tem aluno que me pergunta de sábado, de final de semana. E eu estou pronto para responder. Por quê? Porque teve caso de um aluno, na escola, né? Que o aluno falou, professor, a internet aqui só pega de final de semana, só pega de domingo, só pega de sábado.
aí eu não vou atender? Eu tenho que atender, né? Porque cada aluno tem uma realidade diferente, né? Uma realidade que, como eu falo para vocês, nem todos têm esse acesso da tecnologia, né? Nem todos. Então, eu tenho que fazer um trabalho que eles consigam chegar mais próximo à sala de aula, né? Virtual. Agora, tem escolas que estão adotando outro método. O aluno que não tem celular, eles desenvolvem as suas atividades em casa e depois entrega, né? Leva as atividades na escola e depois eu vou lá e retiro. Então, a gente tem feito isso também, que também é uma forma de a gente poder estar trabalhando, porque, assim, nem todos os alunos conseguem entrar naquele centro de mídia, de sala ao vivo, né, onde o professor dá aula. Então, se o centro de mídia e, por exemplo, 30 alunos conseguem entrar, suponhamos que tem 30 alunos em uma sala de aula, aí os 30 conseguem entrar, beleza, mas sempre de 30, só 28 conseguem entrar. E aí os dois aí fica a questão da exclusão, né? E a gente sabe que a educação não pode ser exclusiva, ela tem que ser inclusiva, tem que atender a todas as necessidades. É por isso que eu fiquei no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque todos estão conseguindo participar nas aulas, nos horários, né? Conforme a gente consegue administrar, sim. Entendeu? Então, assim, eles estão adorando as aulas, estão achando legal, né? Aula. O professor, nossa, através de foto a gente copia a lição, você explica, você manda o áudio, manda o filme, né? Enfim, é uma maneira que eu encontrei. É claro que eu exploro mais as tecnologias para os alunos que têm mais empenho, né? Que nem nós temos ali o QR Code, os comandos, né? Que tem na apostila do governo, mas nem todos. Eu vou explicar para baixar aplicativo no celular. Tem aluno que consegue, mas tem aluno que nem celular tem. Então, a gente tem que tentar que todos sejam incluídos na aula, né? Porque senão ele começa a criar uma certa desmotivação na educação. E não é isso que a gente quer, né? Eu procuro fazer. Legal. Eu quero agradecer ao Rafael pela sua entrevista, né, pela sua fala, muito bem colocada. E realmente, né, tem vários professores que estão fazendo, como diz o nordestino, né, da tripa coração para alcançar os alunos, né? Você falou aí de 30 alunos tá alcançando 20, ficando 2 para fora, isso aí é quase um milagre, isso aí é coisa de milagre, viu, Rafael? Você está falando de algo aí, no nosso caso, inalcançável, né? Mas essa é a realidade. Eu vi na TV uma professora com a caixa de som no meio da rua, gritando: aluno, vou para a sala, outro com o carro de som, ligando. Então, cada um tem uma maneira de alcançar os alunos, né? Mas, de qualquer maneira, eu já quero agradecer a você, Rafael. Obrigado por ter atendido o nosso convite aí. Com certeza a sua fala será extremamente importante, né? O momento essa sua narrativa, né? O que você tem passado, o seu momento de distanciamento, né? Esse momento de afastamento tão difícil que tanto professor como aluno tem passado. Muito obrigado aí pelo teu ponto de vista, pelo teu olhar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Rafael. Boa noite. Muito obrigado a todos os professores, colegas, parentes, estudantes que estiveram por aqui, participaram, deixaram comentário, deixaram sua pergunta. Foi de verdade mesmo uma honra tê-los todos por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Até mais.